Olá, tudo bem com você? E caramba, obrigado por deixar mais uma vez eu entrar dentro da sua casa, falar com você, sentar ao seu lado e discutir um assunto clínico. E hoje nós decidimos falar de uma situação muito interessante, que ainda está realmente em estudo, não está totalmente definida, que é a capsulite retrátil de ombro. Então vou conversar com você, vou passar para você algumas situações e nós iremos passando muitas dicas durante esse vídeo. Espero que você goste. Vai ser muito bom. Reserva um cantinho para mim agora que eu estou chegando aí com você. Eu sou o Dr. Blay Rosa, aqui no canal Sou Fisioterapeuta. Então, nós vamos passar para você, aqui no canal Sou Fisioterapeuta, 3 situações de periartrites. Uma já foi passada, que são as tendinopatias, né? Na fase aguda e a tendinose. E hoje nós iremos passar de uma outra periartrite, que é a capsulite adesiva, aderida ou retrátil de ombro. Serão 3 periartrites. A tendinopatia, que já foi, a capsulite, que nós estamos falando agora, e em breve a bursopatia, a bursite, né? Então eu queria que você entendesse que a capsulite de ombro ainda é uma patologia em estudo, ainda não está completamente definida. E eu vou passar para você, por isso é uma doença reumatológica. Toda vez que você pensar em doença reumatológica, ela vem acompanhada de uma interrogação, porque se sabe muito da sintomatologia, o sexo que mais atinge, como realmente tratar dela, mas não se sabe as causas, as consequências. Então, toda doença reumatológica, ela é acompanhada de uma interrogação. Então, você, profissional, você, aluno de fisioterapia, e você, meu paciente, evite o termo, tem um reumatismo. Não, reumatismo pode ser um monte de coisas. E hoje nós estamos falando de mais uma doença reumatológica, que é uma periartrite chamada capsulite de ombro. Tudo bem? Bom, é um quadro inflamatório na cápsula articular. O que é essa cápsula articular? É um invólucro membranoso. Deixa eu pegar aqui o meu ajudante. Vocês achavam que ele não iria aparecer, né? É um invólucro que ele fica em torno da articulação do ombro, é o manguito, né? Ele é bem membranoso, forte. Essa cápsula, ela é anterior e posterior. Presta atenção. O que acontece? Externamente a cápsula, ela é muito rígida, ou seja, a cápsula ela é feita de 2 camadas. Por fora, ela é resistente, ela é ligamentar e ela é fibrosa. Internamente, ela é muito sinovial, ou seja, ela é brilhosa, ela é lisa, é vascularizada, é inervada, é lubrificante, ali passa toda a nutrição, líquido sinovial. Quando o paciente ele fica por diversos fatores um período sem o movimento normal do ombro, ou seja, imobilizado, esse ombro ele traduz um quadro patológico reumático chamado capsulite de ombro, que se reflete na seguinte situação. Preste atenção como é simples. Vê se essa dica é interessante para você. Ou seja, abdução com rotação externa de ombro. Ó, abdução com rotação externa de ombro. Esse movimento fica extremamente limitado. Então, esse paciente sente muita dor à noite, perde força, alguns casos sensibilidade. Então, preste atenção. Para agora. Se isso daí já está fazendo relevância para você, vai lá e ó, compartilha.
divulgue. E você que ainda está pensando em se inscrever no nosso canal, não perca tempo não. Que ó, nós estamos aqui com a única finalidade de modificar a sua vida. E isso nós iremos fazer. Você profissional, você estudante de fisioterapia e você paciente. Os três serão sempre beneficiados por esse canal. Então eu quero que você entenda o seguinte: a capsulite de ombro, será sempre secundária a alguma causa. Ou seja, ela é uma consequência. Eu vou te dizer agora, de forma calma e tranquila, algumas dessas causas. Presta atenção. A primeira causa, na verdade, as duas primeiras causas mais comuns que levam à capsulite de ombro são as duas outras periartrites. Quem são elas? A bursopatia ou bursite e a tendinopatia ou tendinite, como queiram chamar. Elas, devido à gravidade, à sua importância, o quadro inflamatório bem significativo, eles fazem o paciente a diminuir o seu movimento, tá? Principalmente as mulheres na faixa de 50 anos de idade. Pô, mas por que só as mulheres? Lembro que isso é um valor estatístico, porque ambos os sexos poderão ser agredidos. Eu estou dizendo que a nível estatístico de estudos, as mulheres são mais agredidas do que o homem, ou melhor, acometidas por essa patologia secundária que é a capsulite. Isso não quer dizer que o homem também não seja. Blair, então toda vez que o paciente ele fica imobilizado por muito tempo, um período prolongado, eu digo um período prolongado, para alguns, 30 dias é considerado um período prolongado, para outros não. Então, cada um vai ter a sua predisposição a esse período prolongado. Então, todo mundo, por exemplo, um exemplo simples, mas para que você viaje junto comigo, que ele tenha colocado uma tipóia americana. Ele ficou com a tipóia americana lá 45 dias devido a uma lesão importante, uma fratura proximal de úmero, por exemplo. 30 dias. Ele ficou 30 dias. Ele poderá evoluir para uma capsulite de ombro? Sim. Sim. Então toda vez que você tirar um imobilizador, ele poderá evoluir para uma capsulite de ombro. Sem sombra de dúvida. Então, uma lesão proximal de úmero, uma fratura que usou uma tipóia americana, pode levar a uma capsulite. A capsulite só dá no ombro? Não. A capsulite pode dar em qualquer articulação. Mas a do ombro é a mais conhecida, a mais comum, por isso que eu trouxe aqui para você, para que nós possamos discutir. Muitas tendinopatias, por exemplo, uma ruptura, uma tendinose de supraespinhoso, que o paciente necessite de um procedimento cirúrgico, ele vai ficar um período imobilizado. Ao ficar imobilizado, com certeza, ele poderá evoluir para uma capsulite adesiva, ou aderida, ou retrátil de ombro. Quero que você entenda o seguinte, nós estamos falando de saúde. Então, saúde é uma ciência não exata. Alguns evoluirão, outros não. Mas você tem que entender que você profissional, você estudante e você paciente, você está lidando com a saúde, que é uma ciência que está sempre em evolução. O que nós tentamos aqui fazer com você é trazer o que é de mais contemporâneo para que você comece a nos acompanhar. E também se prevenir e orientar seus pacientes, e você paciente, também poder se cuidar melhor. E interessante que quando nós chegarmos no protocolo, no tratamento, você entenderá diversas situações. Eu quero que você entenda, você profissional e você estudante, que fazer uma boa avaliação, você chegará à síntese diagnóstica. E com isso, você poderá traçar as estratégias de tratamento que você achar adequada para você chegar a um bom resultado. A capsulite tem cura? Claro que tem cura, mas você precisa tratar dela precocemente. Você não pode deixar ela evoluir até ela ficar totalmente aderida, que aí não tem outra saída que senão o procedimento cirúrgico.
Seguindo ainda nas nossas causas da capsulite de ombro, nós temos as causas traumáticas. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, de uma ruptura do tendão. O tendão é um membro estabilizador, uma estrutura estabilizadora dinâmica de qualquer articulação. E o ombro é uma articulação, é um pêndulo, é uma articulação pendente, que depende muito de que todas as estruturas de contenção estáticas e dinâmicas e proprioceptivas estejam bem. Então, se, por exemplo, o supraespinhoso, esse músculozinho que faz esse movimento, ele é muito comum dele inflamar e evoluir para uma tendinose. Se isso acontecer, ele pode romper e aí te trazer problemas sérios e um período prolongado de imobilização que poderá levar a esse tipo de situação, a capsulite. Uma outra coisa muito comum no ombro é a luxação e subluxação de ombro, principalmente anterior, ou seja, quando a cabeça humeral ela desloca para frente. Então a gente faz uma redução incruenta, ou seja, coloca a cabeça do húmero no lugar dela, raramente a posterior por causa da escápula, então ela vem muito para frente. E o paciente ele fica algum tempo usando tipóia americana ou mesmo valpor, e aí esse período prolongado poderá trazer problemas importantes para a cápsula do ombro. Uma outra situação é a fratura, como eu já tinha falado, só para repetir, uma fratura proximal de húmero, muito comum, que não é feita a cirurgia, é colocada a tipóia americana e faz-se um tratamento conservador, também irá evoluir para uma capsulite de ombro. Então é interessante falar para você o seguinte, tem fratura de húmero proximal? Nunca deixe de trabalhar a articulação do ombro, jamais, tá bom? E cirurgias em geral. Uma capsulite pode evoluir de uma bursopatia aderida. Então precisa fazer uma raspagem nessa bursa e aí poderá trazer problemas muito sérios. Outras situações muito interessantes e importantes que vão fazer com que o paciente ele fique um período prolongado com imobilização parado, são as queimaduras graves nessa região. As queimaduras precisam de um tempo para ela se recuperar e para que haja um trabalho de regeneração tecidual. E aí, esse período de imobilização também poderá levar a uma capsulite de ombro. Uma outra situação que poderá levar a esse quadro é a pós-mastectomia, a retirada radical da mama. A mulher ela perde muito material na região axilar, gânglios, músculo, e aí existe a necessidade de um período prolongado de imobilização que poderá levar a essa capsulite, entendeu? Uma outra situação muito comum também é a hemiplegia. Um acidente vascular pode levar o paciente a ficar algum tempo parado, que atingiu um dimídio, o hemicorpo, e ele ficar com aquele bracinho parado. Isso também poderá evoluir para uma capsulite de ombro, muito importante. Outra coisa muito importante é a herpes zoster. A herpes zoster ela vai agredir uma determinada região do dermatomo. Se for na região do ombro, tanto anterior quanto posterior, provoca muita dor. Ao provocar muita dor, ela vai fazer com que o paciente ele pare de fazer os seus movimentos normais, devido ao sofrimento. E aí ele pode evoluir também para esse tipo de situação, para essa capsulite de ombro. Uma outra situação muito interessante, é bom a gente falar de tudo, para que você fique atento às situações todas, é o infarto do miocárdio, o IAM. O paciente que sofre um infarto, ele vai primeiramente lá para o CTI e depois ele vai para o quarto, né, na sua recuperação. E com isso ele fica muito tempo parado. Ele fica muito tempo parado e isso não é bom. Poderá, por uma predisposição, evoluir para uma capsulite de ombro. E isso não é bem-vindo para o paciente. Outras situações interessantes é o diabetes.
o diabetes também poderá fazer com que o paciente ele sinta quadros importantes no ombro, né? Vamos chamar isso até de forma idiopática, né? Vamos dizer assim. Mas o diabetes tem estudo, por isso que eu disse lá no início que é uma patologia que ainda está em estudo, que ela ainda está em progresso de estudo, ainda tem muita coisa a ser definida. Então o diabetes, observou-se que muitos pacientes que evoluem para capsulite de ombro, um dos prováveis causas é o diabetes. Então, você diabético, e não existe. Isso é uma coisa também que está muito debatida, o pré-diabético. Não. Ou você não é diabético ou você é diabético. Isso eu deixei no ar para você começar a pensar. Tá? Então, observe o pré-diabético. Se você já é pré-diabético, você já é diabético. Então, é só um detalhezinho para deixar para essa dica ficar importante aqui para todo mundo. Outra coisa muito interessante é o ácido úrico aumentado, ou seja, a artrite gotosa. O ácido úrico acima de 7 mg/cento, para quem é predisposto, poderá evoluir para uma artrite na região do ombro. E aí, dores insuportáveis. As recidivas, vai e volta, vai e volta, vai e volta, poderá fazer com que você fique muito tempo parado por causa da dor e evoluir também para um quadro muito típico da capsulite de ombro. Olha só quantas causas, quantas dicas importantes eu te passei para que você possa entender o que é a capsulite de ombro, da onde ela veio. Ela é secundária, ela é uma consequência. Então agora você vai parar e vai divulgar. Divulga esse vídeo. Para agora. E já começa a compartilhar. Olha que coisa interessante. Todas as suas redes sociais. É importante que você faça isso para que você nos auxilie, nos ajude a progredir com esse nosso material, que é única e exclusivamente voltado para você. Por isso é que eu não posso deixar de dizer para você duas situações. A primeira dica, a dica ouro. Presta atenção. É a somato emocional. Estamos vivendo um momento muito difícil. Então nós adotamos posturas flexoras de pessoas, principalmente mulheres, que estão com o seu emocional muito abalado. Essa somato emocional faz com que as pessoas se tranquem muito. E essa predisposição genética poderá fazer com que você evolua também para uma capsulite de ombro. Isso é importante. É importante. Então, o somato emocional também interfere na chegada da cápsula de ombro, da capsulite de ombro. Olha que bacana, olha que interessante. Essa lubrificação fica comprometida e a cápsula ela tende a enrugar. Presta atenção, principalmente em mulheres após os 50 anos de idade. Segunda dica ouro. Olha o que eu vou te passar. Presta atenção. Até os 25 anos de idade, as nossas articulações elas recebem uma quantidade suficiente para lubrificar essa articulação. Após os 25 anos de idade, não chega água suficiente na articulação e com isso vai haver um ressecamento natural. E você poderá evoluir para uma capsulite de ombro. Olha que interessante. Presta atenção. A capsulite de ombro, ela é derivada de todas essas causas. E você, profissional, que está avaliando o seu paciente, não deixe de colher a dica mais principal, a história clínica pregressa do seu paciente. Não deixe de colher detalhes. Porque o paciente chega para você, eu tenho, vindo de um outro profissional, tenho uma artrite de ombro, tem dor no ombro, tem síndrome do manguito rotador, mas na verdade ele terá na tua frente uma capsulite de ombro. Ele não consegue fazer a abdução
e a rotação externa de ombro. Pronto. História. Mas esse teste mais simples do que esse não existe. Você estará de frente para uma capsulite de ombro. E você só consegue ver essa capsulite de ombro através de uma ressonância magnética e de um ultrassom. O raio-x simples não vai te trazer essa situação. A capsulite de ombro, ela se divide em fases. A primeira fase, ela chamaremos de fase aguda, são 3 meses de sofrimento. 30% delas demoram 3 meses. Mas algumas, infelizmente, passam para a fase crônica, que pode demorar de 2 a 4 anos, até se tornar irreversível e necessitar de cirurgia. Mas nós podemos tratar essa capsulite de forma conservadora. Tá? Então, na fase aguda, como eu estava falando, nós teremos dor irradiada no membro, do lado do ombro, né, no membro superior. Ela vai irradiar. Rigidez, principalmente na abdução e rotação externa. Perda de força e perder um pouquinho da sensibilidade. Agora, passou 3 meses, tá? Então, a cada, vamos dizer assim, são 2 fases, né? Aguda e crônica. 4 semanas já começa a mudar. Então, a fase crônica, ela chega muito rapidamente. 2, 3 meses depois você já está crônico. Aí nós teremos ombro congelado, perda completa do movimento, escápula aderida. Após a escápula, um detalhe muito interessante, que em breve nós faremos um vídeo sobre o movimento da escápula, né? Nós faremos esse movimento de teste escapular, trabalhando no ângulo de abdução, no ângulo escapular. A escápula, ela fica aderida, detalhe, até 30 graus de abdução do ombro, a escápula fica paradinha. Depois de 30 graus, ela começa a rodar externamente, facilitando o movimento de abdução do ombro e rotação externa do ombro. Então, a escápula vai estar aderida. Então, vamos lá. Ombro congelado, dica ouro. Escápula aderida, dica ouro. Síndrome do impacto. Síndrome do impacto poderá estar acontecendo agressivamente, porque se você já tem uma capsulite, a síndrome do impacto está ali escondidinha, e aí depois ela pode piorar, você não consegue fazer esse movimento anterior de ombro, né? Então o teste de NIR, que é um teste que faz isso aqui, vai dar positivo quando você chega a 90 graus, já está doendo, tá? E um detalhe interessante, muito, dica ouríssima, vamos dizer assim, é que a cabeça do húmero, ela pode fazer uma transgelação anterior, ela vem para frente. E com isso, olha que detalhe interessante, você poderá estar desenvolvendo também uma tendinopatia da porção longa do bíceps. Olha quanta complicação. Se você deixar o paciente sair da fase aguda e caminhar para a fase crônica. Presta atenção. Então, um detalhe muito interessante no seu modelo de atenção. Vamos começar. Ó, primeiro, você avaliou bem. Raciocínio clínico rápido. Você está precisando disso, né? Calma que nós vamos chegar lá. Nós vamos falar, vamos abordar sobre isso em breve. Nos aguarde. Nos aguarde. Não perca essa expectativa. Você chegou a fazer uma excelente avaliação. Depois, você chegou ao o conhecido fisiodiagnóstico, que nada mais é do que uma síntese diagnóstica daquilo que aquela patologia está te levando. Depois, você montou a estratégia. É onde nós estamos agora. A primeira coisa que você precisa saber é descobrir a causa dessa patologia. Está lá na tua avaliação. É a história que você colheu. Sempre que você tiver de frente com uma patologia, que nem a capsulite, uma coisa é fundamental.
preconizar o movimento da articulação a nível domiciliar. O que você tem que fazer? Ensinar o seu paciente a fazer exercícios para o ombro em casa, porque ele não vai estar com você todos os dias. Isso é você fazer o quê? Uma entrega a mais no seu tratamento, é o famoso over delivery. Você vai se entregar ao tratamento. Então, ensine a ele a fazer exercícios pendulares. Vamos ter prática disso. Por isso que eu estou te prendendo aqui no canal para você vir evoluindo junto comigo, que são exercícios de Codman, pendulares. Vai ensinar ele a fazer escadinha na parede. Vai fazer ele 8 fisiológico na parede. Movimentos de abdução. Você tem que ensinar isso a ele. Ele não pode ficar o tempo inteiro parado. A dor, ela sendo suportável na escala EVA, uma dor, um desconforto, 2, 3 ao movimento, ele tem que te ajudar, porque senão ele não vai evoluir. Traga o seu paciente para dentro do problema dele. Olha que legal. Ele tem que te ajudar. Não basta apenas ele chegar aqui, ó, eu tô aqui, ó, me ajuda. Não, ele também tem que participar. O que você tem que fazer? Preconizar nessa região uma maior irrigação. Nutrir mais essa articulação. Então, interessante é trabalhar com calor. Esse calor pode ser um calor superficial, com o que você tiver. Compressas de água quente. Olha que legal. Movimentos manipulativos de atrito. Neuromuscular, miofacial. Você vai liberar tecidos e com o atrito você produz o quê? Calor. Depois você, profissional, aluno, e você, paciente, que vai procurar um profissional que te atenda do jeito que você precisa, vai trabalhar mobilização articular de ombro passivamente para ganhar arco funcional. Arco de movimento não, arco funcional. Ah, mas eu gosto de chamar de arco de movimento. Então fala arco de movimento, não tem problema. Estou dizendo que você vai evoluir para um arco funcional e vai ser de forma gradativa. Olha quanta dica bacana. E por último, você vai fortalecer esse ombro, vai observar aquilo que está preso e soltar, aquilo que está fraco, fortalecer, que são os pares de força, que nós também... Olha, nós temos muito vídeo para passar para vocês. E depois exercícios de força, né? Que nós fisioterapeutas falamos de exercícios isotônicos, de resistência. Pode começar sem problema. E muito trabalho de propriocepção. Muito trabalho de propriocepção. E com isso, você vai trazer o paciente de volta. Então a dica ouro é: trate esse paciente na fase aguda. Saiu do hospital, chegou em casa, começa a tratar. Tem pouco tempo da cirurgia de mastectomia, comece a tratar. Tudo com cautela e autoridade. Você irá transformar o seu paciente e a cada dia que passa ele vai confiar mais em você. Então, depois desse monte de caô, eu quero que você deixe seu comentário lá no nosso canal. Pode colocar no Instagram também, no Facebook, não tem problema. Mas vem comigo, se inscreve no nosso canal, compartilha esses vídeos, que eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te fazer evoluir profissionalmente. E vem para mim, conte sua dor. Aonde é que você está com dificuldade? Fala para mim lá no canal, que eu vou tentar te ajudar. Tá bom? Sou o Dr. Blair Rosa no canal Sou Fisioterapeuta. Vem para ficar e para ficar com você, do seu lado. Até os nossos próximos vídeos e fique bem!